Fala galera, André aqui. Aqui você vai encontrar muita curiosidade. Hoje vamos falar um pouco sobre o Império Romano. Nos ajude para o crescimento do canal, largando o dedo no like e se inscreva no canal para não perder nenhuma curiosidade. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Hoje vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre o Império Romano, uma das civilizações mais poderosas e influentes da história. Extensão territorial. O Império Romano chegou a abranger mais de 6,5 milhões de milhas quadradas, tornando-se o maior império da história até então. População. No auge, a população do Império Romano foi estimada em cerca de 50 a 60 milhões de pessoas. Duração. O Império Romano durou aproximadamente 500 anos, desde 27 a.C., com Augusto, até 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Língua latina. O latim era a língua oficial do Império Romano e ainda hoje muitos idiomas influenciam. Moeda. O denário era a principal moeda utilizada no Império Romano, e seu valor variava ao longo dos séculos. Pax Romana. Um período de relativa paz e estabilidade que durou cerca de 200 anos, iniciado pelo imperador Augusto após as guerras civis. Arquitetura. Os romanos foram famosos por suas habilidades de arquitetura, construindo estruturas como o Coliseu, o Panteão e aquedutos impressionantes. Escravidão. A escravidão era uma parte importante da sociedade romana, com milhões de escravos servindo em diversas funções. Cristianismo. O cristianismo surgiu no Império Romano e, eventualmente, se tornou uma religião oficial após a conversão do imperador Constantino. Estradas romanas. A rede de estradas romanas permite a movimentação rápida de tropas e comércio em todo o império. Culto imperial. Os imperadores romanos eram adorados como deuses após a sua morte, e muitos templos foram construídos em sua honra. Banhos romanos. Os banhos públicos eram centros sociais importantes, onde as pessoas se reuniam para socializar e relaxar. Vestimentas. As togas eram trajes tradicionais romanos usados principalmente por cidadãos masculinos. Coliseu. O maravilhoso anfiteatro Flaviano, conhecido como Coliseu. Em Roma, era um local para lutas de gladiadores e outras apresentações. Circo Máximo. O maior estádio de corridas de carros da Roma Antiga, com capacidade para até 250 mil espectadores. Lei das 12 Tábuas. O primeiro código escrito de leis romanas. Criado em 450 a.C. César e o calendário. Júlio César reformou o calendário romano, criando o calendário juliano, a base do calendário moderno. Festivais. Os romanos celebravam vários festivais e feriados em honra aos deuses. Cleópatra e Júlio César. Cleópatra do Egito teve um romance com Júlio César e mais tarde com Marco Antônio, confiante para eventos políticos importantes. Queda do Império Romano do Ocidente. O último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, marcando o fim oficial do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Legado jurídico. O sistema jurídico romano influenciou o desenvolvimento do direito em muitos países. Comércio. O Império Romano facilitou o comércio ao longo de rotas terrestres e marítimas que se estendiam por toda a Europa, Ásia e África. Legionários. Os soldados romanos, conhecidos como legionários, eram altamente treinados e organizados. Vestal Virgem. O culto das Vestais envolvia sacerdotisas que mantinham o fogo sagrado de Vesta, a deusa do lar. Corrupção. A política e a instabilidade interna para o declínio do império. Ciência e tecnologia. Os romanos fizeram avanços em engenharia, medicina, arquitetura e outras áreas. Profissional. O exército romano era composto por soldados profissionais, diferentemente dos exércitos de milícias de muitas outras culturas. Divisão do Império. O Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Este último sobrevivendo como Império Bizantino. Ataques bárbaros. As invasões de tribos bárbaras ajudaram para a queda do Império Romano do Ocidente. Legado cultural. A civilização romana deixou um legado cultural significativo, fazendo a arte. Influência política e direito nos séculos subsequentes. Assim, o Império Romano permanece como uma fascinante página na história da humanidade, lembrando-nos das glórias e respeitosas das civilizações, e como os ideais e as ações de uma nação podem moldar o curso da história.
Não esqueça de se inscrever no canal. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.